E nosso assunto agora é o projeto que acaba com a saidinha de presos. A proposta foi aprovada na Câmara com modificações e volta agora para o Senado, onde a tramitação deve ser retomada nesta semana. E sobre esse tema, vamos conversar agora com a ex-senadora Ana Amélia, que é a autora do projeto original. Senadora, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite amável. Lívia e Vitor, de fato, o projeto meu começou lá no ano de 2012, terminou em 2013, foi rápido a tramitação no Senado e dormitou muito tempo na Câmara Federal. Agora, enfim, talvez pressionado pela sociedade, pelo aumento da violência também, lá naquele ano que eu iniciei esse projeto, eu tinha uma preocupação grande. Haviam dois problemas, um problema da segurança, porque muitos dos beneficiados com o saidão do regime semiaberto praticavam crimes quando saíam da prisão. E havia também o chamado retrabalho, que a polícia tinha que buscar de volta aquele preso que não retornava ao presídio. Então, eram esses dois elementos fundamentais que me estimularam a fazer o projeto. Ele agora na Câmara foi, porque eu abrir uma exceção apenas a uma saída, ao direito a uma saída. Embora nenhum país do mundo tenha esse, digamos, benefício aos apenados do regime semiaberto. Nenhum país tem. O Brasil é que abriu esse benefício. Agora ele volta para o Senado, porque ele é originário do Senado, e resta saber o que o presidente Rodrigo Pacheco fará com esse projeto. E qual a avaliação da senhora, senadora, justamente sobre essa mudança que a senhora assinalou, né? A proposta original da senhora, que já tinha passado pelo Senado, restringia bastante a aplicação do benefício, mas ainda previa uma saída. Esse projeto agora que passou na Câmara, não. Os deputados foram além, eles acabam com a saidinha de fato. O que a senhora achou disso? Eu acho que o bom do processo legislativo e do processo democrático, Vitor, é exatamente esse. Você faz uma proposta para quê? Olha, isso foi em 2012, faz 10 anos. Imagine, houve uma mudança nos conceitos sobre violência urbana e também sobre segurança pública e também sobre a sociedade clamando porque se sente refém da criminalidade. E muito da impunidade também. Então, aumento da impunidade, aumento da violência, o cidadão se sente refém e aumento desses índices alarmantes. Então, a Câmara, sintonizada com esses aspectos, esses anseios da sociedade, resolveu endurecer ainda mais, retirando todos os direitos. Aí é que digamos, o trabalho do legislador, que é aperfeiçoar o projeto, que nasceu lá no Senado, naquela época, 10 anos atrás, com essa evolução que houve, o aumento da criminalidade, a tendência foi endurecer ainda mais e evitar qualquer saída. Até quero elogiar o relatório do deputado Capitão Derrite, que trabalhou intensamente em relação a esse projeto, que teve um destaque nacional. Agora, o presidente Rodrigo Pacheco, que é um advogado criminalista, conhece muito bem a área do direito criminal, ele tem duas saídas. Uma delas é voltar à CCJ, encaminhar a CCJ pela mesa do Senado, ou talvez, porque estamos no ano eleitoral, e o ano eleitoral ele tem um apelo maior da pressão da sociedade sobre as deliberações do Legislativo. Eu acredito que isso vai também pesar na decisão do presidente Rodrigo Pacheco, que eu respeito muito, em relação ao destino final, se ele vai direto ao plenário, que terá uma grande, digamos, tendência de aprovação, como veio da Câmara, ou se ele vai pedir a avaliação e a ponderação da CCJ. Senadora, eu vou convidar o nosso comentarista Alfredo Scaff, porque ele tem uma pergunta para a senhora. Scaff. Boa noite, senadora. Que time, boa noite. Boa noite, Scaff, boa noite. Boa noite, parabéns pela sua iniciativa com relação a esse projeto. Senadora, a senhora acha que além desse projeto, que é muito bem visto pela sociedade e somente os partidos de esquerda, sem qualquer justificativa, votaram contra porque acham que o debate não está concluído nesse assunto e a sociedade acha que está mais do que concluído, a senhora não acha que a gente deveria aprofundar a discussão com relação ao sistema prisional para que o preso saia, né, com um mínimo de intelectualidade e trabalhando muito dentro da prisão, reaprendendo, sendo reeducado, porque se ele vai ser devolvido à sociedade, ele precisa ser devolvido diferente. A senhora não acha que eles trabalham muito pouco e eles deveriam pagar
por aquilo que nós estamos pagando à sociedade para que eles se recuperem? Eles não deveriam dar essa carga de retorno à sociedade, trabalhando dentro da prisão, prestando um serviço e saindo de lá aprendendo alguma coisa? Olha, Scaff, uma vez eu fiz esse comentário porque eu visitei um presídio num país latino-americano de regime de esquerda, em que o apenado respondia por 82% do custeio da cadeia com o seu trabalho. Acredita isso? Eu visitei esse presídio e cada apenado que tinha habilidade para marcenaria, para mecânica ou para agricultura era levado em grupos para essas diversas atividades e o trabalho deles era vendido. As cadeiras que faziam, os utensílios domésticos ou os carros que eles consertavam, o dinheiro adivinha para sustentar o presídio, 82%. Talvez isso seja não só um trabalho de educação e da chamada ressocialização dos presos, mas também de eles estarem com o seu trabalho pagando. Então, veja, é uma forma, eu creio que de um regime de exceção, fazer isso com os apenados, aí pode, era um país de regime de esquerda, era a ilha de Cuba. Então, qual é a questão relacionada ao direito do preso? Ficar preso lá, sem fazer nada, e fazendo da prisão uma oficina e uma universidade para o crime, porque hoje os comandos das cadeias brasileiras, das cadeias é que eles fazem o ordenamento de novos crimes e das quadrilhas do crime organizado, são dentro das próprias cadeias. Então, eu creio sim que o país tinha que examinar uma forma de haver o trabalho para custear a estadia, né, vamos falar assim, do apenado na prisão, seja no regime semiaberto, seja no regime fechado. Senadora, mais uma pergunta agora do Miguel Daúde. Senadora, boa noite, é um prazer estar aqui com a senhora. A minha pergunta, ela está centrada nessa legislação. A saidinha e o saidão, quais as condições que os presos, né, teriam para ter essa regalia? Obrigada, Daúde, meu velho amigo, companheiro de tantas jornadas, como diria o Roberto Carlos, né, na área da cobertura econômica, da área da agricultura. Daúde, na verdade, no benefício que eu, digamos, mantive de apenas uma saída, ele precisava responder por uma série de boa disciplina, de não ser reincidente, ele só poderia se beneficiar com várias pré-condições para ter esse benefício de uma saída. E eu entendi à época da pressão que as esquerdas tinham sobre o parlamento também, que a palatabilidade de um projeto teria viabilidade só em umas condições não tão, eu diria assim, tão diretas como aconteceu agora na Câmara, por pressão da própria sociedade. Então, foi a forma de ter passado. E ainda assim durou. O Senado ele foi relativamente rápido, ele consumiu apenas um ano de análise, porque ele passa pela CCJ, pela natureza do trabalho, e depois foi para o plenário e foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara, imagina, dormitou durante 10 anos praticamente, né? Começou em 2013, né? Quase 10 anos. Então, aí por quê? Porque a dificuldade. Eu tenho outro projeto meu, que as esquerdas também estão correndo, porque não é na área da segurança, é na área da ciência médica, que é um projeto meu que agiliza o registro de pesquisa clínica com seres humanos. É uma matéria que hoje, com a pandemia, com a questão da varíola voltando, recrudescendo também, tem uma enorme relevância não só para os pacientes, mas para a ciência médica brasileira. Então, está lá dormitando, está lá em regime de urgência e não se vota isso por conta da pressão da esquerda, que não quer saber num projeto que é para modernizar a questão e agilizar também o acesso a novos medicamentos que sejam benéficos aos pacientes em várias doenças, como câncer e várias outras doenças que já têm disposição de novos medicamentos. Mas esse da prisão foi esse naquele momento, e creio que eu acho que esse avanço obtido pela Câmara agora pode o Congresso Nacional, o Senado, melhor dizendo, confirmar essa deliberação que a Câmara, com sabedoria e atendendo um clamor da sociedade, exigiu que fosse feito dessa forma. Então, cumprimentando o deputado Capitão Derrite, que fez um trabalho exemplar
no encaminhamento desse projeto. Rodrigo Constantino. Senadora, muito bem-vinda ao programa. Eu quero insistir nessa questão do voto contrário ao projeto da saidinha pela esquerda radical. PT, PSOL, PCdoB, são os mesmos que entendem a lógica do assalto, são os mesmos que chamam sequestradores de meninos e lutam para a soltura desses marginais perigosos. A pergunta que eu lhe faço, senadora, primeiro, se a senhora acredita que as nossas leis em geral são muito lenientes, muito frouxas com esses marginais, e segundo, se por trás disso está uma visão romântica que a esquerda ajuda a espalhar ou é pura conivência mesmo com a criminalidade. Rodrigo, você tem razão, há uma dicotomia entre o que a sociedade sofre na mão da bandidagem e o conceito ideológico de dar benefício a essas pessoas. Eu não sei qual é o pensamento, qual é a visão e a percepção que a ideologia de esquerda tem a respeito de um tema tão candente, tão relevante, tão importante para a sociedade brasileira hoje. Vítima da violência. Veja o que acontece em vários lugares, em todos os lugares do Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, tráfico de menores, tráfico de armas, tráfico de drogas, as fronteiras são um verdadeiro queijo suíço, e a região urbana, a violência contra a mulher. Então, nós estamos numa sociedade violenta, uma sociedade muito grave, e não sei, a leniência, claro, a legislação, ela é permissiva. A questão dos recursos nos processos criminais, várias atitudes, a demora da justiça no julgamento, os processos demorados. Agora, recentemente, o que aconteceu com aquele caso no Rio de Janeiro, que todos os órgãos não funcionaram e aí mantiveram 17 anos uma família presa num cativeiro por uma pessoa seguramente sem condições mentais de estar ali ou absolutamente fora da normalidade, mas os órgãos foram acionados, né? Lamentavelmente, Ministério Público, a Defensoria, a área cautelar, medida cautelar para as crianças e tal, tudo isso foi avisado, a polícia foi avisada e nada aconteceu. Então, é triste também você ver um país em que as instituições, às vezes, parecem lavar as mãos sobre processos que não são inadiáveis. Você tem que agir para evitar, às vezes, a morte da pessoa que está vítima dessa violência. Então, cárcere privado, lá naquela casa, em condições subhumanas de sobrevivência, não sei como sobreviveram tanto tempo ali naquele estado de miserabilidade, de maus tratos. Então, aí também um pouco de desapreço, não só à lei, mas desapreço à função que essas instituições têm. Eu acho que é o conjunto de tudo isso, Rodrigo, que faz com que a própria sociedade fique, eu diria assim, de certa forma pessimista ou frustrada com o não funcionamento do sistema judicial, ou com a demora no funcionamento, especialmente isso, a demora, a morosidade do Poder Judiciário, a questão do trabalho que fazem as instituições em defesa da sociedade, enfim, é a sociedade que paga para que essas instituições funcionem. Mas nós temos várias distorções que precisam ser corrigidas. A legislação é uma delas. Os códigos de processos precisam ser revistos e modernizados para que nós tenhamos uma justiça mais ágil. Hoje, com o sistema de tecnologia da informação, será que não dá para modernizar tudo, acessos mais regulares, mais uniformes do país continental desses dados sobre a criminalidade, sobre criminosos? Então, acho que é um aparato que precisamos rever, o próprio Congresso Nacional precisa ter um olhar atento sobre essas questões. Agora, senadora, para a gente fechar, a senhora citou o capitão Derrite, né? O deputado Derrite, que foi o relator dessa proposta na Câmara dos Deputados, e ao defender a extinção completa desse benefício aos presos que estavam em regime semiaberto, ele disse que é uma forma de combater a impunidade e também de evitar novos crimes, porque ele levou estatísticas para o dia dessa votação mostrando que muitos desses presos que podiam gozar desse benefício acabavam, nesse período, cometendo outros crimes. Mas, além dessas justificativas, a senhora acredita que essa mudança, se aprovada no Senado da forma como foi colocada na Câmara, pode ou tem potencial de diminuir a criminalidade
ou é muito? Eu acho que é, pelo menos, tornar o Brasil equiparado aos países civilizados. Nenhum país civilizado do mundo dá essa regalia aos presos que cometeram crimes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu fiz esse projeto, lá em 2012, o objetivo era exatamente isso, porque eu, como sou jornalista, então eu acompanhava o noticiário e me preocupava também como cidadã, que o número daqueles que beneficiados pelo chamado saidão, o índice era muito alto dos que não retornavam à cadeia. Aí a polícia tinha que fazer o tal retrabalho, buscá-los aonde estivessem para voltar à cadeia. Grande parte deles cometiam crimes, então, ou seja, eram reincidentes na criminalidade. Então, esses dois fatos, duas coisas prejudiciais. A sociedade pagando a conta. Ela, a sociedade, vítima da violência desses que praticavam o crime, quando tinham o uso do benefício, e, por outro lado, a despesa que, nesse retrabalho, as polícias ficar e levar o preso para a cadeia novamente. Então, foram exatamente esses dois princípios que levaram a minha iniciativa lá em 2012, né, terminou em 2013, quando foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. E o capitão Derrite entendeu exatamente esses aspectos, reforçou os aspectos para dizer, não, preso não merece, não deve ter esse privilégio dessa saída, porque ele, primeiro que ele cometeu um delito, tem que pagar pelo delito no semiaberto, da forma como é definida pela lei. Então, isso é um benefício adicional que não se justifica nos dias de hoje pelo alto nível da criminalidade e da reincidência desses apenados que estão no regime semiaberto. Pois bem, acabamos de ouvir a ex-senadora Ana Amélia, que é a autora do projeto original que trata sobre as saídas temporárias de presos aqui no Brasil. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Boa noite. Muito obrigada a toda a equipe maravilhosa, um time aí danado, parece o time do Internacional jogando, meu time. Então, uma boa noite para todos, tá? Bom trabalho para vocês. A sociedade gosta disso, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. A gente que agradece, senadora. Boa noite.